Dedicados irmãos, o tema dessa noite fala do amor aos nossos inimigos. Será que é importante nós falarmos disso? Estamos vivendo em pandemia, pessoas internadas em hospitais, a dor, a fome, a miséria, a viuvez pelas partidas de muitos irmãos. E na sequência dos nossos estudos, a semana passada, o nosso irmão Fábio muito bem falou do capítulo 11 do Evangelho segundo o Espiritismo, amar ao próximo como a si mesmo. E hoje nós estudaremos o tema amai os vossos inimigos. Então, será que o Evangelho segundo o Espiritismo tem lições para nós? Pois nós não aprendemos a amar os nossos inimigos. Se por um acaso hoje nós vivemos sob o guante de dificuldades, de lutas, de desafios e muitos aprendizados, de qualquer matiz na nossa vida, 100%. Não é assim, uns estão nessa, outros não. Não, todos os irmãos deste planeta, com exceção daqueles que estão vindo da constelação das Pleiades, reencarnando, como nós já falamos aqui. Os espíritos puros que estão vindo de Alcíone, encarnando no nosso planeta, que eles não têm dívida nenhuma com ninguém aqui na Terra, estão vindo para nos ensinar o amor, com exceção dessas entidades e de raríssimas outras exceções, como foi o caso de espíritos que vieram nos ensinar o amor, o bem, verdadeiros missionários que nós conhecemos, nós podemos dizer, com exceção deles, que todos nós estamos aqui porque não nos reconciliamos com os nossos adversários. E eles nos entregaram ao juiz. E o juiz nos entregou ao ministro da Justiça. E nós daqui não sairemos enquanto não houvermos pago o último ceitil. É o que está no Evangelho. Nós conhecemos, por exemplo, eu vou dizer a todos que estão aqui, ao que estão nos seus lares, a médium Ivone do Amaral Pereira, que já desencarnou, alguns anos atrás, uma médium da mais alta qualificação mediúnica e que recebeu uma incumbência da espiritualidade de publicar um livro que ela teve que guardar engavetado por muitos anos, sem a devida autorização. Quase 50 anos esse livro ficou guardado, porque ela não tinha autorização para publicar, de tão forte que eram as revelações que existiam nesses livros. Era necessário que o médium Francisco Cândido Xavier trouxesse a lume uma outra vasta obra trazida pelo espírito André Luiz, mostrando a vida no mundo espiritual na sequência que nós conhecemos, o Nosso Lar, os Mensageiros, na sequência, Missionários da Luz, Obreiros da Vida Eterna, nos domínios da mediunidade, Entre a Terra e o Céu, toda aquela libertação, toda aquela gama de revelações que
o médium Francisco Cândido Xavier trouxe pela sua obra, pelo espírito André Luiz. Nós poderíamos até entrar agora aqui no detalhe de quem foi André Luiz e quem não foi. Não é o caso agora. Um espírito muito conhecido, né? E que as pessoas têm muita curiosidade. Mas depois, quem quiser saber, a gente conta. Mas não é o caso agora. Mas que foi convidado pela espiritualidade a ser um repórter do além. Então, ele contou a vida nas colônias, a colônia Nosso Lar, entre outras várias, né? E vários processos de resgate, de expiação, de provas. A familiaridade com a vida da espiritualidade, esse trânsito entre o mundo espiritual e o mundo material, em detalhes. E depois ele ainda teve que dar, André Luiz, em 2 obras que foram verdadeiros desafios para nós. E anotem, o livro se chama Evolução em 2 Mundos, ainda da sequência de André Luiz, né? Dos livros que ele psicografou, e Mecanismos da Mediunidade. Esses 2 livros, Mecanismos da Mediunidade e Evolução em 2 Mundos, a pessoa tem que ter doutorado, é uma forma de expressão, é óbvio que não, em física, em bioquímica, em biologia, de tão profundo que são as revelações que ele fazem ali. Ele entra no detalhe da molécula, do átomo, da energia, faz revelações que até aquele ano, 1944, 45, 46, a ciência ainda não tinha penetrado no completo domínio. André Luiz já esmiuçava aquilo no detalhe. Assim como o Chico, no Pinga Fogo, em 1971, falou das casas de vidro, das casas, das obras de estufa que seriam feitos na Lua, em 1971, como bases de estudo, e hoje nós chegamos a esse nível. Bem, precisou isso para que nós conhecêssemos, pudéssemos ler o livro, que é o livro Revelação, que ela trouxe ao mundo, chamado Memórias de um Suicida. Se alguém ler esse livro hoje, ainda vai ficar impressionado com o que ele nos conta no processo de expiação. Pode desligar o ventilador, por favor? Obrigado. No processo de expiação que o processo do suicídio traz para a humanidade. Não vamos entrar agora nesse assunto, né, sobre a questão do livro Memórias de um Suicida, mas ali traz muito bem aquilo que nós estamos falando aqui, que é amar os nossos inimigos. Porque ela trouxe uma sequência, a gente chamaria de uma trilogia de 3 romances, que é Nas Voragens do Pecado, O Drama da Bretanha e O Cavaleiro de Númiers, 3 livros. A saga começa Nas Voragens do Pecado com a noite de São Bartolomeu. O que aconteceu naquele ano de 1572, agosto, estamos nesse mês, de 1572, quando ocorreu um dos crimes mais bárbaros cometidos em nome da religião na história da humanidade. Aquilo que é um crime que está pesando sobre a responsabilidade de toda a cristandade, e principalmente dos seus deflatores, nessa matança de São Bartolomeu, que aconteceu a morte de 30.000 protestantes aproximadamente, em um espaço de 2 dias em Paris. Para falar assim, resumidamente, vocês imaginem os processos reencarnatórios que se desencadearam depois disso, né?
Acontecia aquela disputa que, desde que foi fundado a Reforma Protestante por Martinho Lutero, em 1505, 1525, desde essa época que os católicos, desde desse marco, eles disputavam com os protestantes alguma primazia sobre a maioria e o domínio dessa religião. Qual aquela que tinha mais domínio sobre a verdade? Então eles disputavam e umas se opunham à outra, né? Porque o protestantismo nasceu por conta de uma revolta da cobrança das indulgências, que nós já explicamos aqui nas nossas lives. Então, a rainha Catarina de Médici, que era a rainha da França naquela época, ela tinha o filho, Carlos IX, e eles, para tentar acalmar essa disputa que tinha entre essas duas, vamos dizer assim, esses dois grupos religiosos, que já estavam virando guerras e virando morticínios, resolveu fazer uma união entre um líder protestante com um líder católico, da família da rainha Catarina de Médici. Então, a futura rainha Margot queria casar com Carlos IX, filho da rainha Catarina de Médici. A Margot, ela era huguenote protestante e ele era católico. Iriam fazer essa união e aí selar um período de paz entre a religião. Mas vejam que nesse livro conta-se a verdade. E também no livro do Conde de Rochester, é um livro grande, quase 600 páginas para ler, pela médium russa Vera Krijanovs, ele conta no detalhe como isso aconteceu, né? O que aconteceu? Como foi esse processo? A verdade é que a rainha, ela fez uma armadilha, né, para os convidados protestantes que ela chamou para esse casamento. Na verdade, era um pretexto para reunir o maior número de protestantes em Paris para o casamento e eles poderem aniquilar todos. Então, isso aconteceu nesse ano de 1572. Ela deflagrou esse assassinato e mais de 30 mil pessoas foram mortas. Para que nós tenhamos noção, os corpos eram jogados no rio Sena e tantos foram os corpos que foram jogados nesses 2 dias de matança que o rio parou, ele morreu pelo sangue, pelos corpos que começaram a entrar em putrefação. Aconteceu ali, decorrente disso, uma outra mortandade que foi uma peste, que assolou Paris posteriormente, só para que nós tenhamos uma ideia do que nós estamos falando. Bem, isso foi em 1572. E ela narra depois, nos próximos 3 livros, até o século passado, quando ela narrou o último livro, a vivência do último livro, os processos reencarnatórios em que as pessoas mergulharam depois desta noite. Então vejam, varreram-se 500 anos de retorno, de idas e vindas de um grupo. Assim como ela também psicografou o livro Dramas da Obsessão, narrado psicografado pelo espírito Dr. Bezerra de Menezes. E nesse livro, eles contam o processo de reencarnação de uma família em 3 gerações, de uma família e um grupo de pessoas, num processo de 3 gerações. 3 gerações que duraram 500 anos. O último processo foi agora, no século passado também, quando o Dr. Bezerra de Menezes teve que intervir para interromper toda aquela
trama de revolta. Vocês imaginem que nós nos degladiamos com um grupo, desencarnamos, chegamos lá no plano espiritual, você fez isso comigo? Agora é que você vai ver. Aí você persegue a pessoa, você prejudica a vida dessa pessoa, aí inverte os papéis, a gente reencarna e essa pessoa desencarna. A pessoa, você fez isso comigo, agora é a minha vez. Enquanto isso não parar, nós não saímos do tribunal, né? Então, reconciliai-vos com o vosso adversário, disse Jesus, é o que está aqui, enquanto você está a caminho com ele, para que ele não vos entregue ao juiz, e o juiz não vos entregue ao ministro da Justiça, e que não sejais colocado na prisão, porque em verdade eu vos digo que de lá não saireis, enquanto não houverdes pago o último ceitil. É a palavra de nosso Mestre Jesus. E ele ainda disse algo que está aqui. Porque as pessoas tinham, como estava no Antigo Testamento, eles tinham um processo que era autorizado mesmo, né? A pessoa ofender, retrucar e pagar o mal com o mal. O nosso Mestre Jesus, ele disse assim: aprendeste o que foi dito aos antigos. Amareis o vosso próximo e odiareis o vosso inimigo. Está na lei judaica. A lei de talião, né? A pena de talião, olho por olho, dente por dente, está no Deuteronômio, né? Olho por olho, dente por dente, braço por braço, perna por perna. E assim sucessivamente. Então, estava instituído o mal com o mal. Então, Jesus veio para nos ensinar que nós temos que nos libertar disso. Aprendeste o que foi dito aos antigos: amareis o vosso próximo e odiareis o vosso inimigo. Eu, porém, vos digo: amai os vossos inimigos, fazei o bem aos que vos odeiam e orai pelos que vos perseguem e vos caluniam, a fim de ser chamados filhos do vosso Pai que está nos céus, e que faz se levantar o sol para os bons e para os maus, para os bons e para os maus, para os justos e para os injustos. Vejam que Deus abençoa a todos indistintamente, né? Deus, ele ama a todos os nossos irmãos, a todos nós que aqui estamos, né? Deus está conosco. Ele não vai amar menos uma pessoa só porque a gente não gosta dela. Ele é Deus, né? Lembre-se, é Pai de todos nós. Ele é o nosso Pai celestial. Então nós nunca devemos olhar Deus pela nossa ótica. Nós somos maus, né? Mas o que Deus está nos pedindo, que Jesus está nos pedindo, é que a gente entre nesse mundo superior, de não querer o mal dos outros. Todo mundo será julgado e avaliado por Deus. Todo mundo terá. Ele não precisa que nós... Ele não disse, é necessário que venha o escândalo, que alguém sofra, que alguém passe pela sua prova, mas ai daquele por quem o escândalo vier. Não sejamos nós os responsáveis, né, pela desdita da vida dos nossos irmãos. Porque senão nós amarramos um fiozinho àquela vida. Estaremos presos ali, ligados. E disse Jesus ainda: e tudo que ligardes na terra será ligado no céu. E tudo que desligares na terra será desligado no céu. Então, para aí, está acontecendo que nós estamos aqui na terra para desligar o que nós ligamos na terra.
Não adianta assim, eu cheguei lá no mundo espiritual, o que eu fui fazer? Por que eu fiz isso? A gente viu que a gente, na outra reencarnação, não fui eu que fiz mal para aquela pessoa. Nós percebemos que realmente nós merecíamos passar por aquele desafio. Mas não adianta não. Lá em cima é fácil. O campo de solução dos nossos problemas é aqui na Terra. Vamos ter que voltar. Então, assim, é algo muito interessante. Então, vamos começar, assim, no nosso bom egoísmo. Vamos resolver os nossos problemas, já nessa encarnação. Sabe por quê? A vantagem da gente não fazer o mal para as pessoas, se você prejudicar alguém, comete um crime, é o máximo da dívida para com Deus, um assassinato, seja o que for. Se você fez algo que realmente prejudicou e atrapalhou e atrasou a vida daquela pessoa e tudo mais, para começar, já está feito ali a ligação. Você vai precisar de uma outra encarnação. A gente diria que é uma encarnação de expiação. Quando você comete um delito, você tem que expiar. Então você vem na próxima encarnação, passa por aquilo mais ou menos, né, que você gerou. É um processo, não tem como. Passa por aquela situação. Quando nós vemos muitos crimes hediondos, não nos enganemos. Que aquelas pessoas que estão passando por aquela dor, elas fizeram as pessoas passar por aquilo. Também, de uma certa forma. Agora, não é assim como nós vimos há poucos dias um debate. Eu fiz isso, eu tenho que passar por aquilo. Não, porque Deus é um Pai de amor, de misericórdia, e há muitos atenuantes, entendeu? E há muitos atenuantes para a gente poder minimizar, mitigar as nossas falhas, né? Por isso que é Deus de amor, de bondade, de paz. Deus é um Pai de muita misericórdia. Tem muitas pessoas que elas têm uma provação para passar e é suspensa a prova. Não, ela não precisa passar mais por aquilo, ela já aprendeu, sem precisar da dor. Ela já aprendeu, o crime que ela cometeu já foi superado pelo muito que ela amou. Então, por isso que nós vemos muitas pessoas fundando orfanatos, creches, dedicando vidas inteiras, não sabem por que tem esse impulso, né? Não sabem por que, assim, são impulsionados, eu tenho que fazer essa obra, é um impulso para se recuperarem diante das pessoas que estão precisando e das pessoas que ela cometeu. Conhecemos a vida de vários missionários. E vamos falar dos médiuns, né? O médium que recebe muitos espíritos sofredores nos processos de doutrinação. É uma pessoa que prejudicou muitas pessoas. E a mediunidade é uma forma de resgatar a harmonia e a paz de muitas pessoas. Vou contar o caso do Divaldo. O Divaldo, quando ele começou na mediunidade, falaram para ele. Apareceu um espírito, ele estava orando, ele era muito jovem, tinha que começar uma obra, e ele estava orando. Eu estou precisando de ajuda, Senhor, me ampare, eu preciso de muita luz, eu estou aqui com uma obra para fazer. E aí apareceu um espírito para ele. Ele era médium, vidente. E o espírito se chamava Jesus Gonçalves. Ele tinha acabado de desencarnar. Jesus Gonçalves era um espírito que encarnou pela lepra, mas era um trabalhador, ele fundou um centro espírita no leprosário de Aimorés. Ele desencarnou, em Pirapitingui, ele desencarnou em 1947, e ele apareceu para o Divaldo como um leproso, né? Um ranceniano, no seu estágio final. E o Divaldo olhou para isso e falei, Senhor, eu te pedi um espírito protetor e tu me manda um obsessor. Ele ficou chocado com aquela imagem.
E o Divaldo e o Jesus Gonçalves falou para ele: olha, meu irmão, eu não sou um espírito protetor, mas tampouco eu sou um obsessor. Eu vim aqui para te ajudar na missão que você tem aqui na Terra. Aí contou rapidamente o que aconteceu com ele, desencarnei e tal, e graças à lepra, graças à hanseníase, eu resgatei minhas dívidas para com Deus. E eu estou pedindo que você vá visitar os hansenianos aqui nos Alagados, que tinha lá uma comunidade. E o Divaldo falou: eu? Não. Era jovem, né? E naquela época, o preconceito, todo o medo que trazia, né? Não, eu não. O Espírito falou: olha, eu estou dizendo para você ir lá, para que você não vá para lá. Porque no teu sangue corre o bacilo de Hansen. E se você não realizar uma obra de atendimento aos hansenianos, você terá que desenvolver a doença. E aí você será obrigado a ir para lá, sim, resolver o problema. E o nosso irmão Divaldo, muito espontaneamente, disse: então vamos lá. Vejam, né? Será que nós não temos algo dentro de nós que está prestes a nascer se nós não cumprirmos a nossa missão aqui na Terra? Será que não tem um problema congênito de nascença? Um problema no nosso organismo? Em que se a gente não amar demais o nosso próximo, ele não surja? E não está em Deus suspender esse processo, caso a gente esteja no bom caminho? Então vejam, é um bom motivo para a gente poder, amar o nosso próximo, fazer o bem, desatar esses laços, né? É um bom motivo. Então eu queria dizer que essa é uma boa razão, certo? Porque, veja, senão a gente vai ter que voltar, a gente vai ter que passar aí uma vida inteira. Então, essa encarnação, vamos botar uma média de 80 anos. Uma média boa, hein? Aí você desencarna, você fica quanto tempo na espiritualidade? Vamos botar aí mais no mínimo uns 50 anos, né? Aí já são 130 anos. Aí você planeja para reencarnar. Vamos botar aqui uns 150 anos para reencarnar de novo. Entre uma vida e uma reencarnação. Entre um nascimento e uma nova reencarnação. Você vive mais 80 anos. Já são 230 anos. Acabou? Não. Você tem que retornar para provar. Por isso que é o mundo de expiação e provas. Você expia, passa por tudo que você fez, os outros passaram. Aí depois você retorna para provar que você não precisa mais de lições. Aí vem uma encarnação. Gente, quanto tempo foi isso? Então já se passaram, assim, o nosso irmão Langerton sempre falou, se você cometer um delito, são 250 anos para você entrar no rumo de novo. Então, não vale a pena a gente fazer um esforcinho aqui, matar o problema, né? Por favor. Nós resolvermos o problema aqui, é um bom motivo. Eu vou dar um outro bom motivo para a gente parar. É que muitas vezes as pessoas que nós prejudicamos vão para o plano espiritual e depois elas querem se vingar de nós. Já pensou? A gente chama isso de obsessão. Você vai dizer, eu estou com encosto, eu estou com isso, eu estou com aquilo. Ninguém vem se ligar a nós gratuitamente. Tem um fundo. Salvo casos especiais de espíritos malfazejos, dizem assim, olha, aquele centro está indo muito bem, deixa eu ir lá ver se eu consigo atrapalhar. Ele não tem ligação com ninguém, é o desejo puro e simples de fazer o mal.
Fora esses casos, na maioria, quando nós temos uma companhia espiritual, ela tem uma ligação com a gente. Uma dívida de outras vidas. O Divaldo conta que ele, quando começou na carreira mediúnica dele, ele tinha um espírito que perseguia ele. Ele apelidou o espírito de máscara de ferro. Porque a expressão que o espírito tinha era tão fechada, tão raivosa, odienta, que ele apelidou o espírito de máscara de ferro. Vocês sabem por quanto tempo esse espírito esteve? Não que ele não obsedou, vejam, né? Mas ele estava presente na vida do Divaldo. Não obsedou porque o Divaldo estava sempre num nível espiritual que impedia essa influência. Mas ele não impedia que o espírito seguisse ele. Ele só não tinha acesso. Esse espírito seguiu o Divaldo por 30 anos. E eu vou querer que eu não tenha ninguém me acompanhando? Imagina. Se o Divaldo, que tinha Dr. Bezerra de Menezes, Manuel Filomeno de Miranda, Viana de Carvalho, Joana de Ângeles, 24 horas cuidando dele. Ele chegou para a Joana um dia e falou assim, a Joana disse, isso é problema teu. Resolve isso, eu estou aqui só para te dar assessoria. Você merece a companhia porque você realmente teve um probleminha com ele. Então vá, aproveite que você está aqui. Quando fizer uma palestrinha, lembre dele. Não precisava, porque quando o Divaldo fazia as palestras, o espírito estava na frente dele. Até que um dia... Eu vou resumir, porque é uma história muito bonita, mas eu vou resumir o finalzinho, né? De tanto Divaldo dizer para ele, olha, eu mudei. Ele disse, não, você mudou para os outros. Para mim, não. Eu conheço você da última encarnação. Divaldo disse, mas me dá uma chance. De tanto Divaldo pedir por 30 anos, um dia, o Divaldo recebeu uma criança lá na Mansão do Caminho. E ele acolheu, mesmo não podendo acolher a criança, está superlotada a Mansão do Caminho. Quando ele acolheu a criança, o doutor Bezerra de Menezes, Daiane, está perfeitinho aqui, tá? Eu vi, mas ele já disse que está tudo ok. É que quando ele recebeu essa criança, o que aconteceu? O espírito apareceu para o Divaldo e falou, agora eu sei que você mudou mesmo. Porque a pessoa que você está recebendo agora nessa casa é a minha mãe. E eu vou ser obrigado a te amar. Porque se você vai dar amor à minha mãe, eu vou ter que amar você. Vejam as oportunidades que Deus dá na nossa vida para a gente resolver os nossos problemas, cortar os elos, as ligações. A gente não sabe muitas vezes, né? E o que aconteceu? Esse espírito, então, deixou o Divaldo, né? Passou, e depois o espírito reencarnou. Aí o espírito pediu para o Divaldo, olha, tem amigo na espiritualidade? Pede para eu reencarnar, aí eu vou ficar do ladinho da minha mãe. Divaldo, sim, tá, eu vou pedir, mas falou da boca para fora, ele contando, né? Imagina. Mas ele disse assim, doutor Bezerra de Menezes, se puder, dá uma ajudinha aí, mas já com medo, né? E um dia apareceu uma criança lá. E quando abriram a porta da Mansão do Caminho, chamaram o Divaldo falou, mas de novo eu não tenho espaço. O doutor Bezerra de Menezes falou, você não pediu? Tá aqui. O Divaldo, sim. Abraçou o menininho e o doutor Bezerra falou, aproveita que ele é pequenininho e dá uma liçãozinha nele, né? Ensina ele os bons costumes e tudo mais. E assim foi. Para quem acha que às vezes nós temos dificuldades familiares, né? Quem que Deus muitas vezes manda para a nossa companhia, na nossa vida familiar, ou na nossa sociedade, seja ela qual for. Esse é um motivo. O tempo está passando rápido, né?
Mas eu vou dar o último motivo, então, aqui, para a gente encerrar. Para que a gente não tenha que reencarnar, não vou dizer perder, né? Lutar por 250 anos para se desvencilhar de algo que nós podemos resolver aqui na Terra. É que essas entidades que, diferente do Divaldo, não têm acesso a ele, não tiveram acesso a ele, mas podem ter acesso a nós. Basta que nós apenas tenhamos uma ligação espiritual com eles. Que a gente baixe o nosso nível, e que não é difícil, né? Tantos problemas que a vida nos dá, a gente perde muitas vezes o equilíbrio. A gente baixa o nível espiritual, e quando a gente baixa o nível espiritual, o espírito chega. E diz, agora você está no meu nível, eu com você, você comigo. E passam a nos influenciar. Allan Kardec perguntou ao Espírito da Verdade, na pergunta 457 do Livro dos Espíritos, ou 459, influenciam os espíritos em nossos pensamentos? Ele perguntou no Livro dos Espíritos, isso para o Espírito da Verdade. O Espírito da Verdade respondeu, muito mais do que tu imaginas, porque na maioria das vezes são eles mesmos quem vos conduzem. Para quem acha que os espíritos não nos seguem, né? Ele está dizendo que muitas vezes nós nem sabemos se somos nós quem estamos pensando ou se são eles. E aí que se dá o processo da obsessão, simples, por fascinação e pela subjugação. Não vou entrar no detalhe, porque senão, né, nós vamos até às 11 horas da noite. Eu sei que não tem problema nenhum para vocês aqui, vocês até gostariam, mas nós temos um compromisso com o horário, né? E eu vou dizer aqui para todos, né? Qual que é o detalhe disso? Qual que é a influência desse processo, né? É que os espíritos, eles têm, pelo acesso que eles têm, podem nos prejudicar de diversas formas, inclusive a nossa saúde. Não tem lá o caso de Jesus, que tinha uma mulher encurvada, e ela simplesmente, Jesus afastou o espírito e ela ficou boa? Não tinha uma mulher que tinha uma mão seca, e Jesus afastou o espírito e ela curou a mão? Inclusive, os judeus disseram para Jesus, os fariseus, olha, por que você cura no sábado? Não é permitido trabalhar no sábado, né? Que é uma lei judaica. Jesus disse, vocês não soltam o jumento de vocês no sábado e não vão dar água para ele? Por que eu não posso libertar essa filha de Israel do espírito imundo que está subjugando ela? Por que eu não posso libertar ela? Hipócritas. E soltou o espírito. Veja, o espírito estava prejudicando o organismo dela. Existem doenças, então, por ações espirituais? Existem. E muitas vezes nós não sabemos, nós vamos tomar muitos medicamentos, fazer muitos tratamentos, né? E não iremos encontrar. Precisaremos sempre muito da ajuda espiritual, né? Agora, não vamos também transformar isso numa base. Tudo é problema espiritual. Já encontramos em várias instituições, isso é problema espiritual. Não, calma, né? Senão Deus não tinha ensinado a medicina, não existia médicos, enfermeiros, medicamentos, anestésicos, analgésicos e tudo mais. Sim, temos e devemos nos valer daquilo que temos em nossas mãos. Agora, temos a obrigação de tratar a causa também. O efeito é a dor, é a perturbação, a arritmia, a gastrite, a úlcera, mas e a causa, muitas vezes, de tudo isso? Não é uma causa física, é uma causa espiritual. Então, quando Jesus disse para nós amar os nossos inimigos, ele estava dizendo tudo isso. Jesus nos ensinou a fazer isso? Nos ensinou. É só nós vemos como foi o processo de condenação de Jesus. Emmanuel conta no livro, numa das suas obras, né?
Aquele processo do amigo, do beijo de Judas. Quando Jesus não sabia que Judas iria traí-lo, tanto que ele falou para João: Senhor, quem vai fazer isso? Perguntou na Santa Ceia João. Falou: aquele que molhar o pão comigo na botija de vinho, esse vai me trair. E Jesus pegou o pão, não olhou, só molhou, e eu fico olhando para o João. E nisso Judas pegou o pão, molhou junto com Jesus, e João quase caiu duro, para trás, quando viu que era Judas. E Jesus sabia. Já sabia, porque a gente não consegue, nós mesmos, saber muita coisa que vai acontecer. Imagina em Jesus. Quando Judas chegou no Horto das Oliveiras, como é que ele combinou com a cúpula dos sacerdotes que ele iria identificar Jesus? Como? Foi com um beijo, né? Vamos combinar? Aquele que eu beijar, esse é Jesus. Quando Judas beijou Jesus, o que Jesus disse para ele? Sabendo que ele estava traindo ele daquela forma. O que Jesus disse para Judas? Você está me traindo assim? Não. Vejam como você está fazendo isso comigo, eu que te amei. Não. O que disse Jesus para Judas? Amigo, a que viestes? Vejam, Emmanuel ressalta isso. Até no último minuto, Jesus não tirou o título de amigo, deu a última chance para ele parar com aquilo. Amigo, a que vieste? Não, desculpa, Senhor, nada, não é esse aqui, eu me enganei. Podia ter feito isso, mas não, ele continuou. Jesus, ele diz assim, se ele retrucasse, nada. Estaria junto ali, já estaria um probleminha, né? Mas não, ele deu a Judas o título de amigo. Quando Jesus desencarnou, e quem contou isso foi o médium Francisco Cândido Xavier, está lá, Recordações de Chico Xavier, Rafael Américo Ranieri. Quando Jesus desencarnou, tinha uma corte de espíritos superiores esperando ele. Jesus deixou o corpo na cruz, e a gente uma hora fala desse processo todo, que é também muito interessante. Jesus disse, não, espera só mais um pouquinho, eu tenho um problema para resolver. O que ele foi fazer? Estava lá, a festa no plano espiritual, vocês imaginem, se quando o Dr. Bezerra desencarnou, teve uma festa grande, o Chico teve uma festa aí, vocês imaginem quando Jesus passou. Ele espera um pouquinho, o que ele foi fazer? Ele foi buscar Judas lá no umbral. E quando ele foi no umbral, ele ficou 3 dias andando por lá, amparando as pessoas. Vocês imaginem que Jesus o quanto ele teve que se apagar para chegar nessa região? Para buscar o Judas, o amigo dele. A prova disso é que quando ele retornou, que Maria de Magdala, que foi lá um talo, né, como dizia a tradição, e encontrou a pedra removida, e encontrou Jesus ali no caminho, e ela reconheceu Jesus, foi tocar em Jesus, e Jesus disse, não me toques, porque eu ainda não fui ao Pai, ou seja, eu não me libertei das vibrações que eu estou. Perguntaram para o Chico por que ele disse isso, e o Chico, nessa obra, respondeu, porque ele estava impregnado ainda ele estava cercado das vibrações, aquilo não fazia nada nele, mas para nós que estamos acostumados às más vibrações, se nós tocássemos, nós receberíamos aquele quinhãozinho. Então ele falou, não me toques ainda, eu não me desvencilhei disso. Foi a prova daquilo que Jesus fez. Que lição, né? Agora nós,
né? A gente larga tudo para ir disputar com as pessoas as coisas na terra. E nos ligamos indefinidamente a isso. O caso que eu falei do Jesus Gonçalves, para concluir, hein? O caso que eu falei do Jesus Gonçalves, quem foi Jesus Gonçalves? Né? O leproso que fundou o Centro Espírita em Pirapitingui. Ele foi nada mais e nada menos que a reencarnação do general visigodo Alarico, que em 405 destruiu a cidade de Roma, um dos homens bárbaros, um líder bárbaro, um general visigodo, que destruiu e saqueou a cidade de Roma. Eu estou falando de algo que aconteceu em 405. Ele só foi se reconciliar com Deus no ano de 1947. Quanto tempo passou? 1.500 anos. Foram 1.500 anos. E nós? Nós só estamos indefinidamente também há muitos séculos. Mas soou para nós o momento especial, e esse momento é agora. Não percamos ele. Libertemos, limpemos o nosso organismo, a nossa mente, a nossa alma, de tudo. A gente pode subir para Deus, livres. Nós vamos... Eu espero que nós tenhamos contado essas histórias, né? E todo mundo saia daqui motivado a abraçar. Agora, abraçar e amar os inimigos não é assim, o assaltante entrou dentro da nossa casa e eu vou lá amar o assaltante. Não, ele vai me assassinar. Não, eu vou me trancar no quarto e vou ligar para a polícia, vem prender esse doido aqui. Não é isso. Amar é não pagar com o ódio. Se a pessoa vem com uma faca para cima de você e você vê, meu irmão, que eu vou te amar, você vai ser esfaqueado. Não é isso que nós estamos dizendo aqui. Você vai sair correndo. Ele não pegar você. Chama a polícia e ele vai ser preso. Nós estamos dizendo para você não ficar com isso na cabeça. Ah, ele vai me pagar, ele vai, e aí você está ligado a ele. É exatamente isso que nós estamos dizendo. Amar o inimigo é não odiá-lo. Pronto. Está encerrado o processo. Tá? Vamos lá, meu irmão. Vamos fazer as nossas preces. Primeiramente, vamos todos nós elevar o nosso pensamento a Deus.